Ah, então você é daqueles que gosta de fazer as coisas à moda antiga, certo? Aprendeu com seus pais, que aprenderam com seus avós e vai ensinar seus filhos aquele bom e velho jeito que sempre deu certo e sempre vai continuar dando, né? Apesar das invencionices modernas que você reconhece facilitam demais a vida, você é daqueles que aprecia a tradição, pois está mais interessado na jornada do que no destino. Se você se identificou com o que eu acabei de dizer, esse episódio é para você. Hoje, vamos ensinar algumas formas de realizar a ciclagem do seu aquário do jeito tradicional, isto é, gastando pouco dinheiro e tendo muita paciência. Eu sou o Diego e esse é o Marujo de Aquário, um podcast dedicado a promover boas práticas em aquarismo, práticas baseadas na ciência. Nosso objetivo é te ajudar a se desenvolver e aprender sempre mais sobre esse universo. Aquários não precisam ser gaiolas de vidro. Você já conhece a Aurelo? A Aurelo é a única plataforma que paga os criadores de conteúdo por play. Nos ouvindo por lá, você ajuda o nosso projeto a se manter e crescer. Se você estiver nos ouvindo por qualquer outra plataforma, se puder, pause o episódio e nos ouça pela Aurelo. Os valores que o podcast recebe por lá financiam a pesquisa, produção e promoção do projeto. Você não precisa desembolsar nada e já vai ajudar a gente. Eu vou deixar o link deste episódio aqui na descrição. Recado dado? Bora zarpar? Bom, felizmente, quando o assunto é ciclagem, a gente tem bastante coisa para explorar e opções a considerar. Desde os açudes do povo sumério, as margens dos rios Tigre e Eufrates, até hoje várias técnicas foram desenvolvidas e aperfeiçoadas com relação à preparação de aquários, tanques e lagos para acomodar de forma sustentável a vida. Eu ainda vou fazer um episódio sobre a história do aquarismo e vai ser sensa. Já aproveito e mando um abraço para minha querida professora de História da Quinta Série, professora Lourdes. Eu lembro até hoje daquela maquete sobre o povo assírio que a senhora me fez apresentar em todas as turmas até a danada desmontar na minha mão. A gente adora a mão da ciência. Mas, pessoal, vem cá. O nosso país não investe muito em ciência. Nós temos empresas e universidades que literalmente nadam contra a corrente, lidando com cortes de verba todo ano, tentando equilibrar as pesquisas focadas no bem-estar animal com os interesses econômicos de quem financia. Não é uma equação fácil. Dessa forma, esses produtos, embora sejam acessíveis para uma parte dos aquaristas, ainda pode ser uma realidade distante para muitos. O fato é que antes desses produtos e pesquisas existirem, as pessoas já tinham aquários. E os aquários de antes e de hoje sempre tiveram as mesmas necessidades. E se no passado as pessoas davam conta de fazer as coisas sem tanto recurso, a gente pode olhar para essas práticas quando a coisa ficar um pouco apertada. Pessoal, eu não estou dizendo que a prática não evolui e que devemos preferir os métodos tradicionais com relação aos modernos. Não é isso. O que eu estou dizendo é que sim, você pode optar por fazer do jeito tradicional em muitas coisas. Isso vale para a ciclagem. Eu separei para vocês, com a ajuda do Oda Nobunaga, o meu beta, que é gerente desse podcast, algumas formas de ciclagem do aquário sem a utilização de aceleradores biológicos. Eu vou começar pela forma mais raiz, ou seja, a que exige maior paciência do aquarista. Vamos passar por algumas alternativas e por último eu vou comentar a forma que esse podcast recomenda que se faça uma ciclagem old school, das antigas. Você pode misturar partes das técnicas e fazer a coisa do seu jeito. Inclusive, eu recomendo que você teste bastante enquanto você não tem animais. Um aquário é um laboratório. Se você está iniciando, é sua chance de errar, passar raiva, estudar, entender o erro, repetir, acertar, enfim.
Com animais, você não terá mais essa chance. Qualquer vacilo mínimo pode ser fatal para o seu tanque. Sabe quando você começa um joguinho de videogame e seu personagem fica piscando e nesse momento você pode errar que você não morre, mas assim que o personagem para de piscar é pra valer, acabou o café com leite, errou, morreu, game over, vai ter que começar de novo. Começar o primeiro aquário te dá esse café com leite. Seu personagem tá piscando, aproveite. Depois de pronto, a responsabilidade é grande. Aqui vai uma advertência e também um pedido. Eu não vou ensinar nenhuma técnica de ciclagem com peixes, pois eu afirmo, isso é tortura. Ciclar aquário com peixe deveria ser crime, ser enquadrado em maus tratos. Anotem aí, não se cicla aquário com peixes, nunca, em hipótese nenhuma. Se eu ficar sabendo que alguém andou ciclando com peixe, eu vou chamar Luísa Mel, hein? Pessoal, as alterações químicas e biológicas que vão acontecer durante o estabelecimento da ciclagem são estressantes para os peixes, quando não são fatais. Você se mudaria para uma casa que ainda está em construção? O pedreiro foi lá e fez a fundação. Não tem parede, não tem teto, não tem água, não tem luz, não tem nada. Você se mudaria para um esqueleto de construção? É claro que não. Então, por que mudar o seu peixe para uma casa que não está pronta para receber ele ainda? Já comentei e repito, e vou repetir uma pá de vez. A paciência é a maior virtude do aquarista. Sabe, comprar o aquário e os peixes no mesmo dia? Esquece. Se te indicarem isso em alguma loja de aquário, vá em outra loja. Bom, bora pro primeiro método. Eu o chamo de sem pressa pro mundo acabar. A primeira coisa que você vai precisar fazer é envelhecer a água. A não ser que você utilize água mineral, é uma opção que pode ser viável para iniciar um aquário pequeno, mas que fica inviável para aquários grandes. Você deve saber que a água que chega na torneira da sua casa possui alguns compostos. O cloro é muito utilizado pela empresa de tratamento para sanitizar a água. Muita gente não sabe que o cloro é injetado na água na forma de gás liquefeito e, portanto, ele é capaz de evaporar para a atmosfera com o passar do tempo. Por isso, a água da torneira, descansada por 2 ou 3 dias, terá praticamente eliminado todo o seu cloro. Porém, o cloro não é o único ponto para a gente prestar atenção. Podem existir, além do cloro, metais pesados e sujeiras diversas que vêm pelo encanamento. Então, após deixar a água da torneira descansar por pelo menos 48 horas, você pode colocar o substrato na sua cuba de vidro e acrescentar um filtro. No filtro, por enquanto, você irá colocar apenas carvão ativado. O carvão ativado é capaz de remover os metais pesados da água, então você vai deixar a água circulando pelo filtro, passando pelo carvão ativado por mais 48 horas. Após isso, você pode descartar o carvão. A quantidade de carvão que você vai utilizar depende muito da qualidade dele. Evite comprar carvão genérico, sem informação de fabricante. Os que são comercializados por marcas costumam ser mais caros, mas têm indicações precisas de uso, pois passaram por testes laboratoriais que atestam a sua eficiência. Geralmente, mas isso não é regra, tá? 3 gramas de carvão por litro d'água é o suficiente. Isso significa que seu aquário tem 100 litros, por exemplo. Eu recomendo que você use 300 gramas de carvão ativado, caso não haja indicação do fabricante para usar menos ou para usar mais. Só aí, amigos, já se passaram 4 dias. Se você estiver seguro para continuar e está disposto a errar, você pode seguir para a próxima fase. Caso você esteja com dúvida se a sua água envelheceu direito, você pode utilizar um teste de presença de cloro que é vendido em lojas de aquarismo e custa em torno de R$ 20 aqui na região em que eu moro. Agora, para identificar metais pesados, tem um truque que o pessoal que cuida de piscina me ensinou. Para isso é utilizado justamente o cloro.
Você deve coletar com um copo plástico descartável branco ou uma xícara de fundo branco 200 ml da água do aquário. Aí você adiciona uma colher de sopa de cloro, dá aquela misturadinha marota e aguarda pelo menos 1 hora. Se houverem metais pesados, essa água vai desenvolver coloração. A coloração amarelada ou marrom indica a presença de ferro. Se a cor for verde ou azul escuro, indica a presença de manganês ou cobre. Já digo para vocês que se a água que você tem acesso é proveniente de mina, poço ou lago, provavelmente estes metais estarão presentes. Tudo certo com a água? Vamos desenvolver a microbiologia. Nesse momento, você deverá colocar as mídias biológicas. Nós vamos ter um episódio aqui somente sobre mídias, então fique ligado. Você pode comprar as mídias biológicas em loja, como anéis de cerâmica, ou pode utilizar alternativas mais em conta, como pedaços de tijolos e pedras porosas. Mas como eu disse, isso é assunto para outro episódio. Independente de como é o seu filtro, a camada das mídias biológicas tem que ser aquela onde chegará a menor quantidade de resíduo sólido. Por isso, ela é a camada mais profunda ou a última camada do seu filtro. É o último estágio por onde a água passa pelo filtro antes de voltar para o aquário. Independentemente também do filtro que você esteja utilizando, é importante que ele seja escuro, pelos motivos que comentamos no episódio da semana passada. Após acrescentar as mídias biológicas, acrescente a manta acrílica, vulgo Perlon. Embora o seu aquário não tenha matéria orgânica em decomposição, durante a ciclagem pode ocorrer surtos de algas e elas podem entupir suas mídias biológicas. O Perlon é o fiel escudeiro da mídia biológica. Se o filtro fosse um clube, o Perlon é o leão de chácara que escolhe quem entra e quem fica retido. Durante a ciclagem, após montado esse esquema de filtragem, você não deverá mexer no seu filtro nem realizar trocas parciais de água. Nesse momento, você não precisa de carvão ativado, pois já fez o tratamento da água antes. Agora é só esperar. Quanto? Só Deus sabe. 84 anos. As bactérias estão em todos os lugares, elas simplesmente aparecem nos sistemas. Você vai perceber o seguinte processo. Primeiro, vai aparecer que nada está acontecendo. Calma, seu filtro está lá, circulando água e injetando ar, troca gasosa rolando numa nice. Uma vez por semana, você vai lá, completa a água que evaporou, sempre tratada, claro. Como aqui nesse podcast a gente vai além do básico, segue 3 dicas de ouro do Marujo para vocês. Dica de ouro número 1. Cubra o seu aquário durante o processo. 0 de luz. Lembra que as bactérias que a gente precisa são fotossensíveis? Cobrir o aquário dá uma força para elas se reproduzirem e se multiplicarem. Dica de ouro 2. Apesar de achar em muitos lugares a informação de que as bactérias se desenvolvem melhor em águas ácidas, não achei respaldo científico para isso nas pesquisas que eu fiz. Muito pelo contrário, as bactérias precisam de carbonatos para se desenvolverem. Então, recomendo fortemente que a água esteja levemente alcalina. Você pode acrescentar no filtro, na mesma camada das mídias biológicas, algumas pedras calcárias, como a dolomita, ou conchas, inteiras ou moídas, como a aragonita. Cuidado para não errar na mão e deixar seu aquário com pH super alto. É levemente alcalino. Isso significa que a dureza temporária da água deve estar em torno dos 3 kH. Eu tentei fazer uns testes sobre isso, pois não achei nenhuma pesquisa que dissesse quantas gramas de dolomita ou aragonita são necessárias por litro para se atingir determinado pH.
A tamponagem de pH é uma alquimia muito doida. Vai ter que ser no teste, pessoal. Se o seu filtro for sample hang-on, felizmente. Se o seu filtro for interno, como o meu, infelizmente. Porque o recomendado, como eu já disse, é não mexer no filtro no período da ciclagem. Recomendo acrescentar de 25 em 25 gramas e ir medindo o pH até chegar em torno dos 7,4. Dica de ouro número 3. Bota um termostato no aquário e trava ele em 29 graus. Embora essa seja uma temperatura alta para muitas espécies de peixe, elas são excelentes para bactérias. Como você não tem um peixe no aquário ainda, porque você não é louco de ciclar com peixe, tá tranquilo. Se não quiser pôr termostato, beleza, só não deixe a temperatura cair para baixo dos 25, porque isso ia atrasar bastante a proliferação das bactérias que a gente quer. Se você passar dos 30 graus, você vai matar essas bactérias. Deixa para cozinhar a janta, não as bactérias do aquário. Um dia você vai reparar que a água do seu aquário estará esbranquiçada, como se alguém tivesse jogado leite. Isso sinaliza que a vida bacteriológica já está acontecendo. Não faça nada, espere. Se você optou por manter seu aquário descoberto, a água possivelmente estará verde. Sabe o que houve? Você foi atacado pelas tão temidas algas, ou cianobactérias. A partir desse momento, você deverá manter o aquário coberto. Não precisa chamar sua mãe, entrar em desespero, colocar algicida. Calma, respira. Cobrindo o aquário, elas irão morrer e parar lá no perlon, no filtro. Depois de um tempo, a água do aquário voltará ao estado cristalino. Isso indica que o processo de ciclagem finalmente se estabeleceu. Nesse momento, você deverá realizar a troca do perlon do filtro e acrescentar um novo, juntamente com o carvão ativado. A ordem é essa: perlon na frente, por onde a água entra no filtro, carvão ativado no meio, mídia biológica no fundo. Eu li relatos de pessoas em que esse processo durou 30 dias, mas outras me disseram que o processo durou quase 3 meses. Isso vai depender de cada sistema, como a gente discutiu no primeiro episódio desse podcast. Então, a gente vai agora para o método 2. Sabe aquelas 48 horas do envelhecimento da água? Então, não brigue comigo, mas existem produtos nas lojas de aquário que vão desde R$15 até sabe Deus quanto, que fazem esse processo em minutos. Esses produtos são chamados de condicionadores. Os mais baratinhos removem apenas o cloro. Os com melhor custo-benefício removem o cloro, metais pesados e às vezes possuem até vitaminas e extrato de babosa. Quando você tiver peixes, o extrato de babosa em condicionante ajuda a criar muco saudável, mas nesse momento não nos interessa para fins de ciclagem. Então, você pegou a água da torneira, pingou o condicionador, esperou 15 minutos, colocou a água no aquário. Você acabou de acelerar o envelhecimento da água em 38.400%. Ô louco, meu! Isso significa que as 96 horas que você levaria para condicionar a sua água para ciclagem foram transformadas em apenas 15 minutos. A partir daí, você segue com o mesmo processo do método 1. Veja bem, acelerador biológico é no próximo episódio. Aqui nós estamos fazendo do jeito clássico. Condicionadores são compostos já bem antigos no aquarismo. Método 3. O banquete. Esse método é conhecido como ciclar usando ração. Na real, esse método é válido? É.
Ele é efetivo? É. É o que a gente mais gosta? Não. Galera, imagina que o seu aquário está da seguinte forma. A água está lá, condicionada, com filtragem ok, já no terceiro dia da ciclagem. Você pega e joga alguns flocos de ração no aquário. A ração se decompõe e gera amônia. A amônia é comida por bactérias e o ciclo engrena. É lindo, é mágico, é sensacional. Porém, você precisa fazer isso? Não, não precisa. Isso vai acelerar a ciclagem? Talvez. Mas, se você errar a quantidade de ração, você vai saturar o seu aquário, sujar o sistema mais do que o necessário e pode ter surto de algas por conta do fosfato que a decomposição da ração vai produzir. Em casos extremos, você vai ter que começar tudo de novo. Muita gente cicla o aquário assim e tá tudo bem. É um método até natural, se você for pensar bem. Mas, particularmente, eu não gosto. Se você tentar, depois me fala se funcionou legal. Método 4. Usando amoníaco. Esse é o meu preferido e é o que eu vou recomendar para vocês. Ele é um jeito completo e limpo de ciclar o aquário. Como esse é o método que eu estou indicando, eu vou dar o passo a passo para vocês. Primeiro, você prepara aquele substrato de responsa, um substrato que possua zona anaeróbia, que a gente conversou lá no primeiro episódio. Depois, você condiciona a água com um condicionador de bom custo-benefício, isto é, aquele que além do cloro vai remover os metais pesados. Como é um produto que você irá continuar utilizando em cada troca parcial de água depois, vale a pena investir um pouquinho. Detalhe, você não faz TPA na ciclagem não, viu? Não faz. Terceiro, você vai até a farmácia e compra a solução de amônia 5,8%. É exatamente a solução de amônia utilizada para descoloração. Custa em torno de R$ 2 a R$ 5 uma embalagem de 100 ml, o que é mais do que o suficiente. Depois que ciclar o aqua, você pode descolorir os pelos do braço se quiser. Quarto, vá até uma loja confiável e compre 2 testes. Um é o teste de amônia, o outro é o teste de nitrito. A marca mais popular, ambos custam em torno de R$ 30 a R$ 45 na região em que eu moro. Eu sei que é salgado, mas esses testes compõem o kit essencial de sobrevivência de qualquer aquarista. Você nunca poderá ficar sem, veja bem, nunca é nunca mesmo. Teste de pH, teste de KH, teste de amônia e teste de nitrito. Abre um crediário, parcela em 24 vezes, dá teus pulos. Não dá para ter aquário sem fazer esses testes corriqueiramente. Eu sei que tem gente que vai dizer que dá. A minha resposta para isso é: A opinião de todos os senhores é muito respeitável, mas para mim não vale um caracol. esse podcast tem opiniões fortes. É irresponsável ter aquários e não realizar testes corriqueiramente, da mesma forma como é irresponsável ter cães e gatos e não vaciná-los. E tenho dito. Quinto, você irá adicionar a amônia da seguinte forma: 1 ml para cada 30 litros. Se o aquário tiver 100 litros, você irá adicionar 3,3 ml. Se não conseguir medir com precisão, jogue sempre para menos. Fique nos 3 ml. Sexto, faça o teste de amônia e veja na tabela quantos ppm, que é a abreviatura de partes por milhão, irá acusar. Anote o dado. Sétimo, tampe o seu aquário e a cada 2 dias você faz o teste de amônia e espere a quantidade de amônia diminuir. Quando estiver próximo de 0 ppm, você aplica novamente a mesma proporção que usamos da primeira vez. Oitavo,
2 dias após a segunda aplicação, você deverá fazer o teste de nitrato juntamente com o de amônia. Você deverá reparar se os nitratos apareceram e estão em concentração crescente no aquário. 9. A cada 2 dias, você realiza ambos os testes e enquanto o teste de nitrato acusar presença, você repete a aplicação da amônia. 10. Em determinado momento, você fará os testes e verá a amônia em 0 ppm e o nitrato em 0 ppm. Geralmente, isso acontece de forma abrupta. Quando isso acontecer, a sua ciclagem estará estabelecida, sem sujeira. Você já pode acrescentar as plantas se o seu aqua ser um plantado. Ponha em quantidade adequada ao oferecimento de luz que você planejou. Vamos ter episódios sobre iluminação também, e você vai aprender a calcular isso certinho. Sobre os peixes, você precisará introduzi-los de forma gradativa. Uma boa pedida para quem está começando é um beta, mas o aquário precisa ter pelo menos aí uns 20 litros. Se for um aquário maior, melhor ainda. Aliás, quero indicar o perfil no Twitter, @papodepeixe, do meu amigo biólogo Pedro Daut. Ele faz um trabalho muito legal divulgando informações e super importantes sobre diversas espécies de peixe. Vale a pena dar uma conferida para saber quais são as características e necessidades das espécies que você deseja colocar no seu aqua. E se for colocar algum peixe com beta, precisa ter muita cautela. Aliás, os betas merecem um episódio, ou talvez mais de um, sobre eles. Vou planejar junto com o gerente Oda. Pessoal, ficaram dúvidas? Manda para mim que a gente responde e retoma o assunto. Eu quero te agradecer muito, muito mesmo por você estar aqui nos ouvindo. Quero agradecer também as mensagens que recebi dos ouvintes do primeiro episódio e dizer que vocês fazem esse projeto ser cada vez mais especial para mim. Se por um acaso houve nesse episódio alguma informação equivocada ou se você tem uma interpretação diferente sobre o conteúdo que abordamos, por favor, esteja à vontade para comentar em nossas redes ou entrar em contato diretamente pelo nosso site www.marujodeaquario.online. Inclusive, lá no site você pode sugerir temas para os próximos episódios e conferir material adicional, enriquecendo ainda mais o seu conhecimento. Saber o que acontece no seu aquário é tão legal quanto ver acontecer. É isso, navegantes, atracamos. Vejo vocês no próximo episódio. Esse episódio foi escrito e apresentado por Diego de Oliveira e as fontes utilizadas para a pesquisa foram o livro Primeiro Aquário Guia Prático e o livro Aquário de Água Doce Sem Mistério, ambos de Sérgio Gomes, o artigo Aquarismo para Iniciantes, de Marcos C. Costa, o artigo Remoção de Metais de Águas Superficiais usando Carvão Vegetal de Açaí, de autoria de Simone Fátima Pinheiro Pereira, Antônio Éder Santos Maciel, Davis Castro dos Santos, Érica Carine Lourenço Mares, Geiso Rafael Oliveira, Jéssica Amaral Bittencourt e Johnny Silva Oliveira. O guia Seu Novo Aquário da Alcon Pets. A seção Aquarismo do blog da Rede Pets, o blog cauar.com.br, o site poolrescue.com.br, o site 21discos.com.br.